O primeiro jaguar chegou à nossa selva. O seu maior desejo é morrer cheio de saúde. Seu nome é António Guimarães e será desafiado a desvendar as suas leis de sobrevivência pela nossa líder pantera, Mariana Spínola. Este jaguar ancião marca território desde 1949. Ele é engenheiro químico, escritor, facilitador, piloto e um eterno aprendiz. Interessado no desenvolvimento da mente e da felicidade por meio da prática diária consciente, o António ensinar-nos-á a mergulhar no entendimento da nossa insignificância relativamente ao todo, sem preconceitos, sem filtros. Passo então a palavra à Pantera Mor. Muito bem-vindo, António Guimarães. Muito obrigado, que prazer, que prazer. É um privilégio tê-lo aqui connosco na selva. Queria começar por perguntar-lhe de onde vem o António Guimarães neste mundo tão grande? É uma boa pergunta. Há coisas que eu não sei exatamente ainda responder, quando é que o ser que é a luz, que é a energia, entra no corpo que está com tanto amor preparado pelos pais que cada um de nós escolhe, mas também não é relevante para responder a esta questão tão interessante, porque selecionei, e nisso somos contemporâneos, selecionamos este planeta para fazer esta experiência fantástica chamada vida, este intervalo entre esses dois pontos, que biologicamente é diferente digamos, do calendário, porque eu sou da colheita de 49, justamente de 2 de agosto, onde num bocadinho de amor especialmente preparado para o efeito, veio à luz do mundo esta cápsula que eu estou aqui a utilizar para, como pantera, né? E podermos ter esta conversa e fazer uma coisa importantíssima, porque isto aconteceu numa terra que curiosamente tem, o lema é sorria, está na maia, e sinto que deve ser um dos traços da minha personalidade, porque há uns anos, quando ficou engenheiro químico, há 40 anos para trás, para me dedicar àquilo que chamo de engenharia humana, tive a contribuição de um profissional fantástico que se propôs desenhar o logotipo para a marca, que acaba sempre por ser pessoal, empresa unipessoal. Claro. E impressionou-me, porque se eu próprio tinha interesse em que a equipe que ia trabalhar para isso conhecesse alguns princípios da engenharia humana, e ele foi extraordinariamente dócil e permitiu que se fizesse um mini workshop de engenharia humana. Okay. E só depois disso é que avançaram para criativamente encontrar o logotipo. E imagina o que é que resultou, o símbolo do sorriso. Sim. E isto para dizer que tem muito a ver com esta forma da nossa introdução e da primeira questão que se coloca relativamente ao que nós vamos entendendo que direção dar à própria vida, porque recordo-me que tantas dúvidas surgiram. Reparem que dessa história de amor resultou de uma camponesa e do motorista. Uau! Queria-lhe fazer exatamente, desculpa interromper. Sim, não, por favor. Queria-lhe fazer exatamente essa pergunta. Sim? Onde é que a presença feminina o influencia na sua vida? Uau! Desde logo, porque também esteve presente e foi ela que aceitou esta missão de gerar esta cápsula. E a Mirinha, uma lutadora, se há coisas que eu aprendi da minha Mirinha, é que a vida é extraordinária e desde cedo, dizia ela, é preciso aprender a vivê-la. E é curioso que, presumo que deve ter ficado ali pela 3ª classe e meia, 4ª classe, mas de uma sabedoria que me impressionou e portanto a mãe viveu grande parte como viúva. Pois. E é curioso que era como se fosse um consultório, porque as pessoas da aldeia viam nela alguém sempre que escutava e que encontravam alguma orientação. Que giro. E eu não sabia que estava a ser preparado para aquilo que mais tarde
ficando do engenheiro químico para trás, para me dedicar à área das relações humanas, comunicação, liderança. Repara, nesta escola chegaram 2 tias-avós a ir lá para casa, tinham familiares, tinham filhos, mas foram para a casa da irmã mais velha, neste caso a minha avó, Sim, sim. e foram, na ponta final, partiram, regressaram a casa da nossa casa. A casa, digamos, da família, todos os primos e toda a paróquia entrava dentro da casa. Isso é fantástico, foi que aprendi toda esta arte e técnica do relacionamento, de entender o outro, de me pôr com facilidade nos sapatos do outro, naturalmente pondo umas palmilhas por questões higiênicas. Exato. Mas que é importante, e das micoses, mas que é importante para nós podermos entender que estes 8 bilhões que estamos humanos, que não sou sozinho, para não ter essa questão da saúde, então tem mais 8 bilhões no mundo, mas para podermos entender como é que desta vida, destes 2 pontos, entre o nascer e depois o desencapsular, esta porção de vida que se chama vida, possamos realmente, com todas as nossas diferenças, porque somos absolutamente únicos, irrepetíveis, multidimensionais e amorosos, além de gênio criativo, naturalmente de cada um, daí esse acrónimo que utilizo de uma forma simples, porque estas coisas têm que ser simples. O nosso guima, não é? Exatamente. Para nos lembrarmos que isto é bom, sobretudo nos dias em que, aqui na Madeira, onde tenho o privilégio de estar aqui já no meu 12º dia desta vez, houve períodos desde 2005 até agora, há 20 anos que decidi aprender muito com a gente da Madeira, que me quer muito, e hoje também, porque cheguei a ter anos em que praticamente estive aqui uma vez por mês. Portanto, há milhares de pessoas nesta ilha que, entre palestras introdutórias, workshops de 3 horas, até incluso o processo da Excelência 21, que são 40 horas, e temos desde professores, enfim, as diferentes atividades. E recordo-me de uma professora dizer: António, não devia ser possível dar-se uma aula ou estar-se a atender clientes num consultório sem as pessoas passar pelo processo de Excelência Humana 21. Pois é. Porque tal foi o sorte. Sim, por perguntar favor. Aqui o que é o processo da Excelência Humana 21. Exatamente. Muito bem, isso é para mim música, mas não uma música qualquer, é de um Stradivarius. Fazem-me esta pergunta. Muito resumidamente. Claro, não, porque resulta, primeiro, dizer aqui que esta questão da formação e do desenvolvimento pessoal é a resposta a tomar consciência, e não resisto de partilhar este exemplo concreto. Finais de 82, num anúncio do Jornal no Porto, anunciava-se a apresentação do Management Seminar, um seminário de direção, na Associação de Comercial de Porto. Ok. E o meu nível de autoconfiança era tal, claro, que fui primeiro convencer um chefe de vendas fantástico que acedeu a ir comigo, e por isso eu fui à sessão de apresentação. Boa. Do que lá ouvi, gostei, fiz o programa, e nesse programa, de 6 semanas, foi anunciado que a 1 de março de 83 ia começar um programa, e agora reparemos como isto do universo é fantástico. Esse programa chamava-se Relações Humanas, Comunicação e Liderança. Comecei a entender que a responsabilidade daquele estadio de consciência onde eu estava era minha. Toda. E por isso mesmo, aquilo que este programa me deu, que foi as ferramentas para eu poder ficar autónomo no meu crescimento, foi de tal forma que fiquei ligado a essa organização desde então. Ok. E em outubro do ano seguinte estava em França a fazer o curso de instrutor deste programa, onde estive até 95, como responsável por desenvolvimento dos programas de Relações Humanas no Porto, depois um pouco por todo o lado no país, e a partir de 95 terminei esse livro da minha biblioteca e continuei a desenvolver estes processos de excelência humana que estamos a fazer desde então. E este programa resulta de a consciência, por um lado, da metodologia de treino, que é característica e única desta organização, será das organizações maiores do mundo, porque está encertada numa das grandes descobertas que o próprio Dale Carnegie fez sob o ponto de vista metodológico, mas não há tempo para falarmos disso agora, falaremos noutra altura. E isso sou um afortunado, porque, obviamente, não se esquece aquilo que aprendemos ao nível das skills
de facilitação. Por isso, digamos, a designação para a atividade que eu faço é de facilitador, é permitir que cada um possa entender e libertar todo o seu potencial numa caminhada permanente de elevação do seu nível de consciência a caminho da sua melhor versão. E por isso é que esse programa é composto de 40 horas, 2 fases. Uma primeira fase trabalho o eu, durante 24 horas, com ferramentas adequadas, e o poder ter uma ideia como é que eu funciono e quem sou. Depois tem uma fase do mês de assimilação, com um novo manual em que estamos a ser coautores, eu com cada participante. Fim dessa primeira fase, vem a segunda fase. Então, eu agora que já sei quem sou, passo a segunda fase é eu e os outros. Agora estou em condição de me relacionar com os outros, saber quem são os outros. Então, temos sessão em sala, 1 mês de assimilação, mais em sala, mais 2 semanas de assimilação, e chama-se 21 por uma razão simples, porque é a solução para o século XXI, é sobre o conceito de que 21 dias, se forem devidamente estruturados através das afirmações, que são as ferramentas de mudança que trabalhamos com muita profundidade no próprio programa, e são 2 boas razões para que ficasse, primeiro, processo, porque eu não acredito que no desenvolvimento pessoal, fora do conceito de processo, são pequenas ajudas que não há mal nenhum, tudo é bom, mas se queremos ficar autónomos, se queremos agarrar o manche da aeronave, por isso a minha experiência de piloto do aeroclube, não é? Agora ajudou-me a ter esta forma de comunicar, Exato. de poder também pilotar a nossa própria aeronave, que é a nossa própria vida. Exato. E é por isso que aqui me encontro super entusiasmado com esta atividade, porque quanto mais nos trabalhamos, mais desenvolvemos a nossa energia, mais sobe a nossa vibração, e a humanidade precisa cada vez mais de entrar mesmo no mundo empresarial, e nomeadamente aí, na linguagem do amor, percebermos que somos responsáveis pela nossa vibração. E no mundo que tanto se fala de quântica, porque tudo nesse sentido é quântica, ainda me lembro das cadeiras da mecânica quântica, perceber, enfim, que tudo é atómico, e quando ainda se estava convencido que os átomos que eram matéria, e que hoje sabemos que nível vibratório e nível de informação define tudo neste universo. Então a nossa responsabilidade é conseguir estar na mais alta vibração possível, e esse é o poder que temos, selecionando os 70 mil pensamentos que temos na nossa mente, e assumir essa responsabilidade. E acredita que é uma sensação fantástica de podermos cuidar de nós, de plenitude, e sentir que, às vezes, numa simples conversa, numa sessão de mentoring, num workshop de 2 ou 3 horas, numa palestra, numa intervenção, esta capacidade de interagir, percepcionar o que é que o meu interlocutor possa estar a perceber, exige esta reserva de poder, que é uma experiência que não é além de uma biblioteca que se consegue, mas que com este percurso de muita dedicação e, sobretudo, de desfrutar muito, porque eu não me considero que trabalho, porque tudo aquilo que eu faço é respondendo, depois deste nível de consciência que adquiri, está alinhado com aquilo que é o meu propósito, faço. Não está, não faço. Não faz. Perfeito. E é assim que deve funcionar, não é? Isso, se calhar, é o que se diz forma consciente. Absolutamente. O que é para si estar consciente? Olha, é lembrar-me que desde que a janelinha desperta, que a forma como se faz, até que depois voltamos a pôr o corpo a descansar, em cada momento perceber estar inteiro. Em cada momento, diz em cada minuto? Sim, é mais um hábito, por exemplo, que e tudo são hábitos que devemos selecionar e praticá-los de forma consciente, e depois acabam, como todo hábito, tem estado de uma forma automática a fluir. Se eu faço uma refeição, só se estiver mesmo muito distraído é que não mantenho primeiro uma relação de gratidão com o universo pelo facto de ter alguma refeição. O facto de me levantar e de acordar vivo, a atitude de gratidão para o universo, porque quanta gente adormece mas não acorda, não é?
ou não acorda vivo, como brincando, falando a sério. Sim. O saber que estamos, quando temos o privilégio de dormir acompanhados, saber que até quando se dorme não é indiferente a nossa atitude para estar em harmonia tanto quanto possível. Perceber que da forma como eu me comporto, assim posso facilitar ou não que outro tenha a experiência da felicidade. E isso não se ganha de um dia para o outro. Falamos do levantar, falamos de todo o período da higiene pessoal. Uma das formas da relação com o nosso próprio corpo, pois é fatal que os meus joelhos levam um beijinho cada um, aproveitando, fazendo exercício mesmo no banho, de procurar equilibrar, limpando os próprios pés com a própria toalha em equilíbrio e treinando, focando, desequilibrando, não há mal nenhum, mas quer dizer, aproveitar, desfrutando de cada minuto, desfrutando da vida, porque a vida é festa. Há um conceito que um dia aprendi do Dr. Lauro Trevisan, do Festa in Vita. A vida é uma festa. A vida é uma festa. Ou não, e a única coisa tem a ver com a nossa atitude. Por isso, um dos tópicos que seguramente me vais perguntar, e eu aproveito já de passar para aí, que é isso, o que é isso da engenharia humana. Exatamente. E uma das coisas que me impressionou imenso e que gostaria de partilhar convosco aqui, convosco em casa, em qualquer circunstância, que é um estudo que foi feito numa associação de engenheiros americanos que apontava que o desenvolvimento da nossa personalidade baseia-se basicamente em três. Imaginemos um triângulo equilátero, a base é a base dos conhecimentos, um dos catetos tem a ver com as nossas soft skills e o outro tem a ver com a atitude, que deve ser flexível e positiva. Conhecimento, atitude e aptidões pessoais. Aptidões pessoais. Ok, explique-nos como é que isso, muito rapidamente, como é que isso funciona. Muito rapidamente. Esse estudo revela duas coisas. Que 85% do que contribui para que tu, na tua vida, tenhas resultados, e independentemente de como é que os medes, mais material, menos material, mas que tu és o autor da tua própria vida. Sim. 85%, tomem nota, vem das minhas aptidões pessoais e da minha atitude positiva e flexível. Só 15% vem do conhecimento técnico e científico. Uau! Como isto já não fosse pouco impactante, a outra parte do estudo diz que 95% do estudo feito lá, as pessoas focam-se nos conhecimentos técnicos e científicos. E só 5% lá à época, isto já tem 40 anos seguramente, para a área das soft skills. E eu pergunto hoje, não só aqui no retângulo à beira-mar plantado, mas pelo mundo fora, colocamos 5% nos nossos currículos para desenvolver, para que os participantes, não é falar das coisas. Na engenharia humana nós não falamos das coisas. A metodologia de treino é no sentido de que possamos desenvolver as nossas aptidões, porque todo o conhecimento está entre as capas do livro. Não há uma aptidão que esteja numa biblioteca. Exato. Ela precisa ser assimilada. Daí o próprio processo de contemplar sala, digamos, e na vida real, concreta, para fazer na simulação. prática, claro. Então, no fazendo. Isto é terrível, porque se eu estou a colocar 95% do meu esforço numa área que só contribui com 15% para os resultados, se tu abris uma empresa e fizeres isso, tu não chegas a abrir a empresa porque vais consumir tudo aquilo, não é? Numa área... Ok. Então, isso ajudou-me imenso a poder afinar para onde é que eu queria rumar, porque na vida estamos permanentemente a afinar a rota, não é? Não é por acaso que também gostava de andar lá por cima, porque sonhava já desde criança até pilotar um avião, e é curioso que havia uma altura qualquer, porque repara, no Porto há os fios dos carros elétricos e dos troleicarros, como é que eu conseguia da terra passar por cima sem... Mas enfim, lá no sonho tudo é possível. E é preciso exatamente sonhar. Por isso é que na engenharia humana trabalhamos muito a área do sonho, dando-lhe aquilo que ele precisa para que possa ser fértil, fecundo, e isso, exatamente, daí que a nossa terceira sessão das 15 trabalha como funciona a mente humana para podermos percepcionar cada passo. Anda aqui muita coisa a precisar de ser trabalhado. Com frequência ouvimos dizer que a força de vontade é o grande método de mudança, e eu concordo com quem
está nessa filosofia. Também eu. Mas desafio quem quiser estar interessado no método de mudança divertido e prazenteiro e simples, porque no nosso método, se alguma coisa está a custar, a sugestão é pare, porque ou temos que rever a meta ou não está a utilizar as ferramentas, porque o universo fez-nos de tal forma que, se eu souber utilizar esta metodologia, a mudança tem que ser, nota, sublinhar, simples, divertida e prazenteira. E então aqui não há, porque o método de fazer força é fantástico. Claro. Mas os dias que eu não tenho vontade de fazer força. E era isso que eu já lhe ia perguntar e fez muito bem a chegar a esse ponto. Porque é muito bom, é muito agradável nós falarmos sobre a motivação, sobre o desenvolvimento, mas quando nós não temos felicidade, quando nós não temos prazer naquilo que fazemos ou não conseguimos encontrar a motivação, como é que o António reage à sua ausência de algo? Não aprendi isso aos 10, aos 15, aos 20 anos, mas porque nessa linha do eterno estudante, há uma fase da minha vida em que tive a oportunidade de descobrir que a espiritualidade é mais ampla que a religiosidade. Eu sou cristão católico praticante, muito comprometido, porque tenho como mentor JC, e portanto, isso ajudou-me muito a perceber que a vida não é só a cápsula, não é? E daí eu dar ênfase a essas coisas, não por ter menos respeito por esta cápsula que o universo fez, que é super, hiper, mega perfeita. Da obra do Criador não sai refúgio. Exato. Somos todos perfeitos. Agora, é importante depois perceber o que é que está a montante e o que é que nós vamos introduzindo na nossa mente, porque os nossos resultados são todos a partir da nossa mente. E eu percebo que precisamos de terminar, mas fica esta nota. É que não é só o que tu, quando vieste à luz, ou às escuras, se foi de noite, Sim. se vieste para fora, não é? Para respirar, para respirar, não é? Porque, não é só isso que conta. Porque grande parte, e eu não é a minha especialidade, mas estudo, Sim. grande parte das condições de saúde da humanidade, por incrível que possa parecer, vem de que tem a marca de que não foram desejados. O que significa que mesmo nesta matéria começa desde logo a importância de estarmos alinhados com a nossa própria essência. Exatamente. E não é por acaso que eu dei algum tempo e estarei disposto, se for necessário, para me preparar como noivo, e por isso preparei, eu fui instrumento, melhor dito. Lá estava a Cristo a levantar-se. Estava a dizer que preparei, não preparei. Fui instrumento para que se preparasse. Fui instrumento para que os livros se escrevessem, que é completamente diferente. Exato. E trabalho com noivos. Porque, pelo menos, é a minha contribuição dizer, fantástico que vocês querem fazer, mas lembrem-se que esta escola, esta magia de dois seres completamente diferentes poderem formar um lar, e sabem, um bom teste para isso, mesmo para os que já estão casados. É perguntar porque é que querem casar, porque é que querem namorar. É uma boa sugestão. E a resposta vem porque estão sempre à espera de alguém que os faça felizes. Curiosa, não é? E pois o que eu digo nessas circunstâncias é, pois olha, escolhe outro método, porque este é exatamente o meio porque tu precisas de aprender, é decidir amar alguém, porque amar é uma decisão. É uma decisão. António, muito obrigada pelas suas palavras. Eu tenho só uma última sugestão e vou-lhe pedir algo muito, muito especial. Gostava que nos deixasse uma questão que nos fizesse pensar todos os dias quando regressamos à nossa casa, à nossa cama, à nossa almofada. Vou permitir-me, em vez de fazer isso numa palavra, numa ideia, que é importante tudo, não é? Mas gostava de a materializar. E se algum ouvinte quiser, através da nossa selva,
estamos aqui para contribuir, que é recomendar que comecemos e acabemos o dia com aquilo que eu chamo o decálogo das afirmações. 10 afirmações muito simples, mas que me ajudam a relembrar este ser cósmico que nascemos e que somos. Exato. Então a primeira afirmação diz: eu amo-me, Eu amo-me. eu aceito-me, Eu aceito. eu aprovo-me, Eu aprovo. eu mereço-me, Eu mereço-me. eu sou autêntico, Eu sou autêntica. eu sou progressivo, Eu sou progressiva. eu sou eficaz, Eu sou eficaz. eu sou excelente, Eu sou excelente. eu sou guima Eu sou Guima. e sou feliz. E Eu por sou isso feliz. tudo sou a solução. Muito obrigado. bem. Portanto, não é só chegar a casa, é quando nos levantamos da nossa casa. Pelo menos, e se durante o dia ter um espaço, volta a pegar no decálogo, porque é um cartãozinho bonito, e volta a lembrar-me, até que isso seja 100% verdade. 100% verdade. É quase como... Esse é um Já me princípio da disse- já me psicologia disse fantástico, sim. Já me disse esta frase: ser feliz Até que doa e não dói. e não dói. Havia uma cantora que dizia: canto até que a voz me doa. E claro, Temos aqui, eu a vou voz não dói. levantar. A garganta é que pode doer. Não é? Com licença, temos aqui o nosso cartãozinho Muito bem. do António, que temos que mostrar aqui. Sem dúvida. Esta E é exatamente criação. essa a minha contribuição final. Exatamente. Bom dia, universo. Diz aqui mesmo. Exatamente. Portanto, é para começar o dia, é para acabar o dia com as Exatamente. afirmações. Bom dia ou boa noite, Muito universo. obrigada. Muito obrigada. Foi um privilégio e António. estou disponível porque este projeto, na sua gênese, tem tudo o que é necessário para que a humanidade vá sentindo um suporte, das ajudas mais preciosas e necessárias, mais do que ou tanto como para respirar. E Exato. estarei disponível para aquilo que for útil. Muito obrigada, António. Muito obrigada pela sua participação.